Olá, delícias de Nandinha. Vamos gravar hoje aqui uma aula de obrigações sobre pagamento. E começamos pagamento partindo do seguinte pressuposto. No pagamento, há uma relação jurídica. Nós estudamos no início do semestre a relação obrigacional, a estrutura da relação obrigacional. A estrutura da relação obrigacional é composta de um polo ativo, polo credor, de um polo passivo, polo devedor, do objeto a que nós denominamos prestação jurídica, ok? A relação de pagamento também é uma relação jurídica. Só que, como é que nós vamos analisar essa relação jurídica? Os partícipes dessa relação jurídica. Há aquele que realiza o ato de pagamento, que, portanto, é o sujeito ativo desse pagamento. O sujeito ativo do pagamento é o devedor. O sujeito passivo do pagamento, que é aquele que tem o ônus de receber esse pagamento e ofertar a quitação, se esse pagamento se der dentro dos parâmetros contratados, é o sujeito passivo, portanto, é o polo credor. Então, percebam, há uma inversão na estrutura da relação obrigacional. O polo ativo é credor, o polo passivo é devedor. Na estrutura do pagamento, nós invertemos, porque o polo passivo passa a ser o credor, aquele que deve oferecer a quitação da dívida, exonerando o devedor, e o polo ativo, o devedor, aquele que tem a obrigação de pagar. Ok. Quem é, portanto, por óbvio, que tem o dever de pagar? Aquele que é devedor. E devedor, a palavra devedor, vulgarmente nos remete à ideia de devedor inadimplente, aquele que não pagou. Não é isso. Devedor é aquele que tem que pagar, é que deve realizar o pagamento. Seja porque contratou na origem esse dever de pagar, seja porque se tornou devedor ao longo da contratação, e isso veremos nas próximas aulas, ok? Então, é aquele que se encontra no ato da quitação, no momento específico da quitação, na posição de devedor. A esse sujeito, juridicamente denominamos solvens. Solvens é aquele que deve solver, é aquele que deve pagar. Tanto é que a expressão insolvente, insolvência, remete àquele que não tem capacidade patrimonial para suportar a quitação da dívida, para suportar, por exemplo, a uma execução em face da insuficiência, em face da inconsistência patrimonial. Beleza. Então, quem deve pagar é o devedor. O devedor por ele mesmo, ele se apresentando como devedor, ou o devedor através de um procurador com poderes específicos para realizar o pagamento, sob pena de esse pagamento não ser um pagamento aproveitável àquele devedor. Então, é preciso que o terceiro que representa o devedor seja um representante legal, pai e ou mãe, por exemplo, um tutor, um curador, se for o caso, ou um representante convencional, e nesse caso, na representação voluntária, na representação contratual, a outorga de poderes deve ser específica para que o devedor tenha autorização para exercitar aquele ato de pagar. Ok. O que diz aqui o artigo 304 do nosso Código Civil? Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Qualquer interessado, não entendi, professora, você acabou de falar que quem tem que pagar é o devedor. Sim, é o devedor. É aquele que se encontra na posição de devedor. Mas se um terceiro que não o devedor, seja porque o devedor não pode, seja porque o devedor não quer, não importa o motivo de fundo. O que importa é, se uma terceira pessoa estranha ao contrato paga, esse pagamento ele é válido, é possível que um terceiro, aquele sobre o qual não recai a posição jurídica de devedor, realize o pagamento? Sim, o artigo 304 diz isso. Só que a gente tem que perceber que existem duas qualidades de terceiro. Há o terceiro que, se não paga,
não sofre nenhum infortúnio do inadimplemento do devedor. Não sofre nenhum ônus. Por exemplo, se um grande amigo meu paga uma dívida minha, se Henrique, por exemplo, por amor a mim, paga uma dívida minha, uma dívida pessoal, não tendo nenhum dever de pagar, ele não é fiador, ele não se comprometeu com o pagamento, ele paga voluntariamente, ele paga por quê? Quer, por boa vontade. Esse é o chamado terceiro desinteressado. O terceiro desinteressado pode pagar? Pode. Esse pagamento, ele é válido? Sim. Se ficar expresso que é o pagamento da dívida de Fernanda, uma dívida de fulano de tal, o devedor, isso exonera o devedor levando a quitação da dívida, se o pagamento importar na integralidade do objeto do pagamento? Sim. Mas aí, aquele que paga, ele agora se coloca numa posição perante o devedor, perante aquele para quem o pagamento se aproveitou. Ele tem o direito de pleitear o ressarcimento daquilo que foi pago? Depende. Se ele pagou porque quis, pegou um boleto, colocou ali na leitura automática do caixa eletrônico, por exemplo. Se ele pagou em nome do devedor, em proveito do devedor, embora ele tenha direito a ser ressarcido, não há uma presunção de que ele intencionou esse ressarcimento. E por esse motivo, é mais difícil alcançar, não é impossível, mas é mais difícil alcançar por uma questão probatória esse ressarcimento por uma via judicial. Mas se o devedor, por exemplo, faz um pagamento especificando que está pagando e que o terceiro, no caso, né? E que está pagando, obrigando o devedor a fazer um ressarcimento nas condições X, ou seja, se há algo que se possa aproveitar como prova, até uma conversa de WhatsApp, para que esse terceiro possa apresentar em juízo para ser ressarcido, caso o devedor não faça voluntariamente, é possível sim que o terceiro seja ressarcido daquilo que foi pago. Então, recapitulando. Terceiro desinteressado é aquele que não tem obrigação de pagar. É aquele que paga porque quer. É aquele que, se não realiza o pagamento, não suporta nenhum transtorno do inadimplemento, não pode ter, por exemplo, seu nome CPF inserido nos órgãos de proteção ao crédito, não vai ser executado numa ação. Porém, pagando, ele tem direito a ser ressarcido, mas o direito ao ressarcimento só vai ser de fato factível por via judicial, caso o devedor não faça isso por boa vontade, por boa fé, se esse terceiro tiver como provar que ele pagou, tendo o devedor se comprometido de alguma forma a ressarci-lo a posteriori. Tudo bem? Há uma outra classe de devedor, de terceiro. O terceiro interessado. Terceiro interessado, ao contrário do desinteressado, é aquele que corre o risco. Se o devedor não paga e se ele é acionado pelo credor, ele pode suportar o efeito do inadimplemento. Vamos imaginar aí o fiador, o avalista. O fiador, então, num contrato de locação, se o devedor, que é aquele que se obriga na relação contratual locatícia, não realizar o pagamento, pode o credor acionar o fiador para que ele se responsabilize pela integralidade da dívida. Nesse caso, o terceiro, que é, nesse caso, o fiador, se fosse o avalista, ele tem interesse em pagar, porque esse pagamento se aproveita a ele. Um título, por exemplo, um título de crédito não pode ser protestado em desfavor de um terceiro desinteressado, mas pode ser protestado em desfavor de um terceiro interessado, de um fiador. Então, para evitar esse transtorno, pode sim o terceiro efetuar o pagamento. Neste caso, há uma presunção de direito a ressarcimento. O terceiro interessado pagando, ele vai ocupar o lugar do credor, já falei isso em sala de aula, ele vai ocupar o lugar do credor como se o próprio credor fosse, fazendo a investidura em
todas as especificidades, em todas as vantagens, faculdades do credor que eram oponíveis ao devedor. Então, ele vai se subrogar no lugar do credor para ser ressarcido de uma forma privilegiada. Então, a subrogação traz ao terceiro interessado a possibilidade de exercitar o direito ao ressarcimento nas mesmas condições que o credor exercitaria contra aquele devedor. Tudo certo? Então, aí seguimos, tá? O artigo 300, o parágrafo único do 304, o 305, seu parágrafo único 306, tá? Todos eles se referem a isso que está sendo trabalhado aqui nessa aula. Professora, mas se o terceiro, o devedor, não sabe da intenção do credor de pagar, ele tem o dever de pagar e ele quer pagar, mas alguém pagou por ele, um terceiro desinteressado. Pagou voluntariamente, mas não pagou de boa fé. É um inimigo capital. É alguém que quer me expor, por exemplo, na condição de devedora, perante a sociedade, mostrando que eu não tenho confiabilidade. Imagina essa situação. Para que eu não passe por esse transtorno, havendo o pagamento feito pelo terceiro desinteressado, eu posso me opor a esse pagamento já feito? Posso. Eu posso impugnar o pagamento, pleiteando por via judicial que esse pagamento seja invalidado, desde que essa invalidação não cause prejuízo ao credor. E como é que não causaria prejuízo ao credor? Desde que eu apresente caução, ou seja, desde que eu apresente uma garantia de que eu tenho condição de pagar, por exemplo, faça o depósito judicial de uma quantia devida se a dívida recaísse sobre uma obrigação pecuniária. Do outro lado, temos o credor, aquele que, recebendo do devedor ou do terceiro, interessado ou desinteressado, o objeto do pagamento, tem esse credor o dever de ofertar a quitação. Enquanto o credor não oferta a quitação, pode o devedor reter justificadamente aquilo que deve exercitar o direito de retenção. O credor, o polo credor, vai ser denominado acipiens, com 2C, acipiens, aquele que tem o direito de receber e o dever de exonerar o devedor, dando a quitação da dívida e o efeito liberatório. O credor, por óbvio, vai ser aquele que contratou originalmente ou que se encontra na posição de credor ao longo do contrato, como dito, também veremos isso. É possível, Fernanda, que haja um engano, que o devedor pense que um determinado sujeito, seja o credor, se encontre na condição de credor e faça o pagamento a um credor que, na verdade, não era aquele a quem se devia? É possível que isso aconteça. E aí vamos pensar em que circunstância isso poderia acontecer, por exemplo. Vamos imaginar aqui que eu seja credora de uma determinada pessoa. Eu sou credora de João. Sendo credora de João, eu tenho o direito de cobrá-lo. E o faço sempre. É uma dívida continuada. No entanto, eu mando alguém como meu representante voluntário. Esse sujeito tem a outorga de poderes necessários para receber em meu nome da quitação, para que ele realize o pagamento. Um preposto, por exemplo, pensando que eu sou uma pessoa jurídica. Ok. No entanto, lá para as tantas, depois de inúmeros meses pagando a esse preposto, João, no mês subsequente, desconhecendo o fato de que aquele sujeito não é mais o meu preposto, porque eu já me desvinculei dele, acredita, age de boa fé, portanto, acredita que aquele sujeito ainda é o preposto e a ele efetua o pagamento. Ele fez pagamento àquele que é um credor aparente. Pagamento de boa fé
a credor aparente, temos aí uma expressão específica para isso. Esse pagamento ele é putativo. Fazendo aí uma volta à parte geral, aquele que pagou nessas circunstâncias, pagou cometendo um erro excusável, um erro justificável. A ausência de informação por parte do credor induziu o devedor a erro, fazendo com que ele tenha um motivo plausível para ter cometido aquele equívoco, razão pela qual ele não vai cair naquele jargão de que quem paga mal paga duas vezes. O pagamento ele vai ser considerado válido, portanto, o pagamento feito a credor aparente de boa-fé, ele é considerado válido e cabe agora ao credor exercitar contra aquele que recebeu indevidamente o direito de ser reembolsado por aquele ato de má-fé, por aquele ato improbo, além de poder receber, pleitear por via judicial, eventuais perdas e danos. Tudo bem, gente? Isso aí está nos artigos 308, 309, 310, 311, 312 do Código Civil. E quanto ao lugar do pagamento? Local do pagamento importa? Importa. Vamos imaginar, pessoal, uma obrigação de dar coisa certa. Vamos imaginar que eu devo a Fernanda, minha xará, minha aluna, um determinado bem, um determinado veículo que me pertence, ela paga parte desse veículo, deposita em minha conta, e eu me comprometo a entregar em mãos dela, no momento em que o documento de transferência do veículo será assinado, o bem objeto da contratação. Então, neste caso, o domicílio do pagamento é o domicílio do credor. Quando o domicílio é do credor, chamamos essa dívida ou esse crédito de uma dívida portável ou portable. Quando, ao contrário, Fernanda se compromete a vir receber no local em que eu estou o objeto do pagamento, a dívida não é uma dívida quesível, é uma dívida querável. É possível, no entanto, que sendo uma dívida portável, aquela que deve ser adimplida no domicílio do credor, o devedor não consiga tempestivamente, portanto, em tempo hábil, chegar a esse local para realizar o pagamento, por algum infortúnio. Vamos imaginar, então, que esse local é um local extremamente perigoso, é um local, então, em que se está declarado um estado de sítio, a milícia tomou conta do lugar, fechou aí, então, toda a entrada, toda a saída. Vamos imaginar que estamos em quarentena, não há como sair para fazer a entrega. Então, nesse caso, as multas contratuais previstas não podem ser exigidas. Mas eu preciso provar ao juiz, caso o credor queira cobrá-las, queira me punir por essa intempestividade, por essa quebra de cláusula contratual, eu preciso provar que eu tive um motivo justificável para não realizar o pagamento daquela condição, daquela forma, naquele dia. Eu posso, então, me valer de uma medida indireta, oblíqua de pagamento, que nós vamos estudar depois, que a via consignatória, a consignação em pagamento. Então, o que vimos até agora foram as hipóteses de pagamento típico. Pagamento típico é aquele realizado pelo devedor ou por terceiro. Terceiro esse, seja representante legal, um terceiro, então, que representa por determinação normativa um devedor, ou um terceiro que seja interessado ou não interessado realize o pagamento, com o objeto devido, um objeto que não é estranho à contratação. Aquele a quem se deve, aquele que é o acipiens, razão pela qual esse vai ofertar uma quitação válida. Mas existem formas atípicas de extinção do vínculo obrigacional, existem. Formas atípicas de extinção do vínculo obrigacional com ato de pagamento, formas atípicas de extinção do vínculo obrigacional sem ato de pagamento. Isso vai ficar para o nosso próximo bloco
de aulas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp, tá? E a gente vai se comunicando para minimizar os impactos que vocês estão, que nós professores também estamos suportando nesse período de quarentena. Tá? Então vamos aí estudar loucamente, vamos aproveitar ao máximo esse esforço que nós estamos fazendo, né? Para que vocês tenham acesso ao conteúdo da aula, dentro das condições mais próximas, lógico que não é igual, tá? Àquelas que seriam ofertadas em sala de aula. E vamos nos ocupar, né? Porque senão a gente enlouquece, a gente entra em surto. Não um surto pelo coronavírus, mas um surto emocional. Vamos estudar, vamos aproveitar, sem bico, sem muxoxo. Próxima aula, começaremos formas atípicas de extinção do vínculo obrigacional. Beijos.